meu amigo, onde é que tem diesel do bom por aqui, hein? E lubrificante pro motor? E quilômetro de vantagens, que dá desconto no futebol? Obrigadão, hein? Cara educado, né? Atencioso. Eita, que a bexiga tava estourando. Se vai perguntar, pergunta lá no Posto Ipiranga, um lugar completo esperando por você. Para discutir os rumos da economia e da sociedade do Rio Grande do Sul, o painel Cenários de Amanhã reúne o nosso ex-secretário estadual da Fazenda e ex-presidente da Fundação Estadual de Economia e Estatística, Aode Cunha. Teremos também a participação do reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Evilásio Teixeira, e ainda a participação do ex-secretário de Planejamento do Estado do Rio Grande do Sul, João Carlos Brum Torres. Eles trarão seu ponto de vista sobre como o Rio Grande do Sul pode avançar nos próximos anos e nas próximas décadas. Vamos começar com uma explanação inicial de cada um dos painelistas, começando por Aode Cunha. Por favor. Obrigado, Eugênio. Me parece importante entender um outro eixo que está muito associado também a um problema de insuficiência, né, de resolução de problemas no setor público, mas que diz respeito ao conjunto mais amplo da atividade econômica, do setor privado e do Estado como um todo, e que acaba afetando o setor público, que é o fenômeno da demografia aqui no Estado. E a demografia entendida no sentido amplo, né? A demografia como não só a característica de a estrutura etária da população, de envelhecimento, mas da sua concentração de fluxos demográficos, de capital humano que se cedia no Estado ou que nós perdemos no Estado. E por que eu cada vez mais tenho insistido em se conseguir olhar um problema de dinamismo econômico do Estado do Rio Grande do Sul, da mesma forma que nós olhamos para um problema do setor público, de financiamento do setor público, para esse fenômeno demográfico que é muito particular no Rio Grande do Sul, que foi de um envelhecimento mais acelerado e mais rápido no Estado do Rio Grande do Sul do que no Brasil. A demografia vai ser cada vez mais um tema relevante para o Brasil como um todo, né? O Brasil será o país, entre todos os países da OCDE e o bloco de emergentes, aquele que vai envelhecer mais rapidamente nas próximas décadas, né? Só um exemplo básico, nós vamos nos próximos 20 anos, a população acima de 60 anos, ela vai quadruplicar nos próximos 20 anos. Nós vamos ter imensos desafios em relação não só à previdência, mas do ponto de vista da área de saúde relativamente à educação. Isso vai afetar a produtividade do capital humano, vai afetar crescimento de longo prazo. Nós vamos ter que saber lidar com esse enfrentamento. Mas o fato é que no Rio Grande do Sul esse tema ele chegou antes, mesmo que nós não tenhamos talvez percebido ele com a sofisticação necessária que nós poderíamos ter tido. Eu tenho dito também, não me parece que o Rio Grande do Sul seja um estado, do ponto de vista das finanças públicas, que tenha chegado talvez a essa crise de uma maneira mais antecipada ou antes de outros estados brasileiros, né? Agora recentemente nós temos o caso do Rio de Janeiro, mas de uma maneira mais estrutural o Rio Grande do Sul sempre apareceu nas últimas 2 décadas, pelo menos, com um estado com maior nível de endividamento, problema de financiamento da estrutura de gasto de pessoal, mas essa situação, ela me parece, ela não é o resultado de um conjunto de más administrações no setor público gaúcho piores do que a média nacional, né? Eu acho que até pelo contrário, né? Nós aqui na média fomos mais responsáveis. O problema que ocorreu aqui no Rio Grande do Sul é um problema demográfico. A população envelheceu antes. Nós temos um regime previdenciário que é regulado por legislação federal, na sua maior parte de impactos que regem o sistema de aposentadoria do setor público, e isso explica
a maior parte, a principal parte do déficit público. Né? Se nós não tivéssemos um déficit acentuado no regime de previdência pública, nós teríamos um Estado equilibrado e muito provavelmente sem as agruras que nós temos hoje para pagamentos de folha de pessoal, para fazer investimentos básicos na infraestrutura de serviços públicos. Então, essas duas coisas, elas se comunicam muito acentuadamente. Nós vamos ter que lidar, muito provavelmente passando por legislação federal, mas entendendo esse fenômeno por mais que se melhore a gestão pública, por mais que se faça reforma, sem resolver um problema previdenciário que está ligado ao fato de que o envelhecimento da população aqui também chegou antes no envelhecimento da população do funcionalismo público, nós não vamos resolver esse problema. Agora, é um pouco além de resolver o problema das finanças públicas, que nós precisamos fazer efetivamente, e acho que nós estamos próximos de uma situação onde nós vamos ter que fazer esse enfrentamento, né? Por mais que ele venha sido feito, ainda que de uma maneira irregular, mas nos últimos governos, nós precisamos pensar também do ponto de vista dos impactos da demografia sobre o setor privado. Né? Nós temos no país uma população no Sudeste compreendido Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, eu diria que o Paraná também hoje se insere na dinâmica do Sudeste do ponto de vista do setor privado. Nós estamos falando aí de uma população de 70, 80 milhões de habitantes com renda per capita acima da média, né, com infraestrutura conectada de melhor qualidade do que a média nacional. Da outra forma, nós temos na região Nordeste aí em torno de 70, 80 milhões também de brasileiros, onde a dinâmica está mais acentuada, né, a uma oferta de trabalho de custo mais baixo, né, e nós ficamos aqui no Rio Grande do Sul, de uma certa maneira, isolados geograficamente, e aí, de novo, é um outro aspecto da demografia junto com a geografia, né, com uma população de pouco mais de 10 milhões, 11 milhões de habitantes, né, onde não podemos mais pensar que esta massa de consumidores será relevante do ponto de vista da dinâmica do setor privado, para a atração de investimentos privados. Não faz sentido nós querermos competir, por exemplo, com a atração de investimentos, com massas de consumidores de 70, 80 milhões, né, mais favoravelmente localizados do ponto de vista geográfico e do ponto de vista de escala. O que resta aqui no Rio Grande do Sul? Resta ao Rio Grande do Sul, no meu ponto de vista, de novo, ao resolver o seu estrangulamento do ponto de vista do setor público, ao melhorar a sua capacidade de geração de infraestrutura, de melhorias do ponto de vista educacional, conseguir compreender que para esta região, este estado, Rio Grande do Sul como uma região de 11 milhões de habitantes, com uma renda que hoje já está em torno da média nacional, não é uma média mais alta, né, como é São Paulo, ele precisa se posicionar de uma certa forma, de ser um ofertante, um exportador, principalmente de serviços de valor agregado mais alto. Eu acho que esse é o modelo que cabe, que é possível ser o Estado. Vai ter uma agricultura pujante, isso é verdade, mas fora do modelo exportador agrícola, que vai continuar a ser relevante, ele precisa achar um eixo, que é um eixo de aumento de valor agregado do seu serviço. E não há outra possibilidade para isso que não seja a melhoria da sua, não só da política educacional, olhando lá para o futuro, mas usar o capital humano diferenciado que ele ainda tem em alguns segmentos, né, como na área médica, na área de tecnologia da informação, da biotecnologia, e conseguir fazer centros de produção dessa excelência. O Rio Grande do Sul ainda mantém uma rede, por exemplo, de universidades de boa qualidade, com capital humano de boa qualidade, não só em Porto Alegre, mas em algumas regiões do estado, que ele precisa fazer, talvez, ter uma política articulada para que nós tenhamos centros de inovação e de produção desses serviços, né? Não só no polo de Porto Alegre, onde nós temos aqui a URGS, a PUC, a Unicinos, mas também em outras regiões do estado, e aí passar a ter este eixo dinâmico. Né? O Rio Grande do Sul foi hábil e foi capaz em exportar, por exemplo, capital humano para o setor agrícola, né? Para a fronteira oeste da produção agrícola de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Rondônia. Né? Nós vemos hoje cada vez mais jovens de muito bom potencial, de boa formação, migrando, indo para São Paulo, indo para fora do país. Nós precisamos, à medida que nós resolvamos o problema de financiamento do setor público, que nós consigamos resolver também que nós consigamos entender este fenômeno demográfico, nós precisamos ter uma atuação que permita ao Estado reter os melhores talentos e consiga atrair bons talentos, né,
com este foco específico que me parece o mais oportuno para esse momento. O custo maior de nós continuarmos a ver uma deterioração da infraestrutura mais ampla de oferta de serviços públicos e de oportunidades no Estado é a perda de capital humano, né? Nós temos esse desafio da demografia, mas nós precisamos conseguir reverter isso, e acho que a melhor possibilidade que nós temos é principalmente nesse desenvolvimento de centros de inovação tecnológica, pensando numa economia que não tem um tamanho isoladamente como polo consumidor relevante comparado com outras regiões do país, mas ela pode se especializar principalmente em capital humano que gera valor agregado maior na produção de serviços de alta tecnologia, em diferentes setores. Alta tecnologia aqui não é só TI, né? É agronegócio, é ciências da saúde, segmentos que o Rio Grande do Sul ainda tem uma boa capacidade competitiva. Capital humano é o tema por excelência para a academia. E aqui do meu lado está o reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Evilásio Teixeira. Universidade que há pouco mostrou resultados surpreendentes numa pesquisa em parceria com a Eletrosul para desenvolver uma célula fotovoltaica mais eficiente. Reitor, queremos conhecer então a sua visão. Muito bem, muito obrigado, Eugênio. Eu gostaria de cumprimentar os colegas, professor João Carlos, a ODE, professor da PUC. Eu faço questão de dizer porque isso nos honra muito, a ODE. Eu vou ser assim muito breve. Obviamente que a minha contribuição é muito mais a partir da onde eu piso. Eu piso no ambiente acadêmico da universidade, qual é o papel da universidade no desenvolvimento de um Estado. Mas me chamou muito a atenção o slogan, quando eu recebi o convite, e obrigado novamente, Eugênio, é Rio Grande é a hora de acertar. E aí me chama a atenção o seguinte, quando a gente coloca esse tema, a hora de acertar, quando fala assim, hora, nós estamos falando de tempo. E o tempo é um imperativo. Somente que nós, humanos, nós não dominamos o tempo. O tempo não nos pertence. Mas nós podemos torná-lo plausível. Então, na minha contribuição, eu vou colocar, desde a universidade, como tornar, sem dúvida nenhuma, o nosso Estado um Estado que tem uma vocação, sim, pujante e aquilo que ele é chamado a ser. E aí tem um elemento que a mim me chama muita atenção, em primeiro lugar, que quando nós falamos de desenvolvimento, obviamente nós estamos falando de projetos. Qual é o projeto de Estado do Rio Grande do Sul que o cidadão e os indivíduos, que os gaúchos hoje clamam e se perguntam? E obviamente que quando nós falamos de projetos, nós estamos falando também de metas. Metas que precisam de data para acontecer. Isso não é possível sem planejamento. Eu digo isso porque nós vivemos muito intensamente na universidade nos últimos 20 anos. E aí, me parece que essa premissa de planejamento, projetos claros e projetos de Estado e de nação, não apenas projetos de governo, que os governos eles são efêmeros, essa premissa serve também para o Estado do Rio Grande do Sul, que eu entendo que não seja muito diferente. Então, a pergunta que está por trás disso, me parece que é justamente quais são os projetos que poderiam ter forças, um pouco nessa linha que dizia a ODE, para mobilizar todos os atores sociais em busca da concretização desse objetivo. E qual é o objetivo que estamos buscando? Um Estado melhor, sem dúvida nenhuma. Um Estado que tenha, assim como horizonte, desenvolvimento de políticas públicas, mas que tenha desenvolvimento econômico, cultural, social, um pouco da linha também, como nós, universidades, estamos trabalhando. Me chama muito a atenção, por exemplo, eu me recordo que em 2016 houve uma grande mobilização no Estado e que foi colocado Pacto pelo Rio Grande. E lá, em 2016, um documento, ele acende uma luz de alerta. E ele diz o seguinte, o esgotamento das alternativas financeiras do governo do Estado criará cenários futuros preocupantes, tais como o atraso no pagamento dos servidores, comprometimento dos investimentos necessários, a manutenção e qualificação da infraestrutura de estradas e queda significativa na qualidade do atendimento na área dos serviços sociais e básicos. Eu não vou entrar muito, não é? Mas veja, isso nós estamos falando há 11 anos atrás. E a própria revista Amanhã, ela fala de uma espécie de risco. E o risco é basicamente o seguinte, é de não explorarmos com energia e coesão nossas vantagens competitivas. E essas vantagens competitivas
o Aode já mencionou. Bom, sob o ponto de vista da universidade, se nós vamos perceber, a universidade, de modo especial, no século XXI, ela traz um questionamento muito diferenciado. Por quê? Se de um lado nós vínhamos no século XX com aquela aspiração de que, uma aspiração antiga, de que os complexos problemas econômicos, políticos, culturais e sociais podem ser resolvidos, mas o papel da educação e da universidade ele se torna imprescindível. E, no final do século XX, a partir do século XXI, a grande questão que vem para as universidades é justamente isso. A universidade precisa estabelecer uma nova interface com a sociedade. Mesmo porque, veja, essa interface com a sociedade não é mais aquele antigo modelo da universidade fechada em si mesma, com uma espécie de torre de marfim, mas é a universidade dando as respostas que demandadas pela sociedade. Ou seja, a universidade ela tem a sociedade como a sua, não só como a sua interlocutora, mas também como termômetro de avaliação se essa universidade é uma universidade de excelência, de qualidade ou não. Então, eu diria o seguinte, assim, muito rapidamente. Primeiro, nessa nova interface, inovação e desenvolvimento se tornam, eu diria, a pauta do dia. É o posicionamento que a universidade assumiu no seu planejamento nos próximos 7 anos, até 2022, vamos trabalhar nesse sentido. Agora, um elemento importante, me parece, que se a sociedade demanda à universidade hoje soluções aos seus problemas práticos, aí entra inovação, entra desenvolvimento, entra empreendedorismo, a universidade, de per se, é um ambiente de inovação. Ou seja, esse ambiente de inovação, no meu modo de ver, não basta ser vontade de um dos líderes, ele tem que permear toda a organização. E, muito rapidamente, eu sei que nós estamos já avançados da hora, do tempo. Como é que a universidade poderia ajudar o Estado do Rio Grande do Sul? Talvez é essa a pergunta que a gente se coloca. Eu entenderia que, basicamente, veja, a universidade ela tem que ser um dos agentes, junto com o governo, com o setor produtivo e com a sociedade, na busca, então, de melhores soluções. Ou seja, a universidade é um dos, não é o único, não é o exclusivo. Um outro elemento, nós precisamos nessa relação universidade, sociedade, poder público e setor produtivo, é a qualificação dos servidores. Ou seja, o processo de gestão do Estado e que a universidade, sem dúvida nenhuma, tem uma contribuição. E aí, quando a gente fala medir resultados das políticas públicas e indicadores de eficiência. Eu acho que isso veio para ficar. E aí tem um elemento que para mim é fundamental, é o uso da pesquisa aplicada. As novas tecnologias, que sem dúvida nenhuma não se reduz à tecnologia de informação, não é? E comunicação. Um outro elemento, a equidade social. Essa continua sendo uma grande bandeira, e é uma bandeira inclusive da Unesco, na última convenção em Paris. A promoção da equidade, portanto, e um outro aspecto, fortalecimento da competitividade. O fortalecimento da competitividade que gere trabalho e renda a partir do empreendedorismo. E aí eu finalizaria o seguinte, questões fundamentais para pensar essa relação e a partir da onde a universidade ela pode dar uma contribuição. Primeiro, a universidade ela tem que superar uma tentação. E qual é a tentação? É achar que o seu trabalho deve ser reduzido a puramente um trabalho acadêmico. E uma outra tentação é que poderia cair na absorção dos problemas do momento, levando uma espécie de perda de uma visão de conjunto. E aí, algumas questões que para mim são fundamentais. Primeiro, educação continuada. A Aode falava, sim, do envelhecimento do Estado, mas a educação é para todos. Eu creio que em breve nós estaremos falando já na universidade da terceira idade. A educação é para toda a vida. A prestação de contas à sociedade, ou seja, a universidade ela tem que prestar conta para a sociedade e a sociedade é que deve julgar a relevância social da pesquisa e também da extensão. Um outro aspecto, a internacionalização. Hoje a universidade ela tem que ser, no caso nosso, nós estamos buscando fortemente isso, uma universidade de classe mundial, porque nós vemos um mundo globalizado que demanda cada vez mais respostas, não só locais, mas também globais. A questão da sustentabilidade, que é um dever de casa. Eu acho que a sustentabilidade é um dever de casa, tanto para a universidade quanto para o Estado.
E aí a universidade ela deve buscar centros de excelência. Não é possível, nem aconselhável ser excelente em tudo. Nem Harvard é excelência em tudo. Mas de nós descobrirmos a nossa vocação e a universidade buscar centros de excelência. E aí, os 3 Is. Interdisciplinaridade, internacionalização e inovação. Esses são alguns elementos que eu gostaria de colocar no debate e, de modo especial, também fazer, ao menos, nominar que hoje nós estamos falando de 2 disrupções pelas quais passaram a universidade. A primeira, quando a universidade começa lá no século XI, qual é que foi a disrupção? O ensino. Já no século XIX, a questão da pesquisa. Hoje, a disrupção, a terceira, que a gente chama, que é a inovação e empreendedorismo. Essa disrupção, ela é muito recente, por isso que nós temos dados, eu diria assim, não temos dados suficientes, estamos ainda tateando, sobretudo no Brasil, esse binômio inovação e empreendedorismo. Um outro elemento que coloca para a sociedade, sem dúvida nenhuma, para o Estado do Rio Grande do Sul, quando nós falamos de universidade, que é um aspecto disruptivo também, é o seguinte: quando nós falamos das novas carreiras e das novas vocações. A gente sabe que, num curto espaço de tempo, provavelmente 50%, talvez mais, das profissões que hoje nós temos na sociedade, elas deixarão de existir. E aos que falam ainda do fim do emprego, como é que isso vai se dar? Então, o grande desafio, no meu modo de ver, e com isso encerro, é reformar as estruturas e a forma de gestão das universidades, de dentro e de fora, nos diversos níveis. E isto requer uma forte liderança, em especial em tempos de mudança, desafios e oportunidades, que é também, eu diria, uma pauta do dia também para o nosso estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, reitor Evilásio Teixeira, da PUC. Na sua explanação, eu sublinhei que anotei alguns temas, e um deles talvez seja um grande tema para nós gaúchos, que é a construção de um planejamento que transcenda governos. Tá? Que projeto de Rio Grande do Sul nós queremos e precisamos alcançar. E planejamento eu entendo assim, uma necessidade que fez parte e inspirou vários planos, vários estudos, parte deles capitaneados pelo terceiro painelista do nosso debate, que é o professor João Carlos Brum Torres, ex-secretário do Planejamento do Estado do Rio Grande do Sul. Secretário Brum Torres, eu me chamo assim, mas não é mais secretário, mas gostaríamos de conhecer o seu ponto de vista sobre como construir um novo patamar de desenvolvimento para o Rio Grande do Sul. Já digo uma palavra sobre isso, Gino, mas queria antes te agradecer a ti, ao Polidoro, cumprimentar o Audi, nosso reitor, e dizer o seguinte: essa minha experiência foi por 2 vezes secretário de Planejamento do Rio Grande do Sul, durante a administração do governador Brito e do governador Ribeiro. E queria divergir um pouco da tua colocação e dizer o seguinte, que eu acho que nos falta menos do planejamento do que coordenação, sabe? Porque, afinal de contas, nesse nível macro em que nós estamos colocando essa discussão, os objetivos a serem perseguidos são claros. Né? A gente quer uma sociedade mais desenvolvida, mais próspera, mais dinâmica, capaz de se adaptar aos desafios novos que a evolução social e econômica nos vai colocando. A gente tende a confundir a situação fiscal do Rio Grande do Sul com a situação da economia gaúcha e é preciso distingui-las bem. Naquela época eu acentuava muito a diferença entre as duas situações. A situação fiscal gravíssima e a situação do Estado muito menos grave. Talvez hoje eu devesse dizer o seguinte: a situação econômica também começa a preocupar bastante, porque nesse período a gente andou crescendo bem abaixo da média do Brasil, pelo menos um pouco abaixo. De modo que a situação da economia gaúcha se tornou mais preocupante agora do que era naquele momento. Não vou dizer que seja uma mudança de patamar, assim, mas é uma tendência, assim, e uma certa
de um certo enfraquecimento da nossa própria economia e um dos sinais, embora ele ainda não seja, eu acho, definitivo, é de que o Paraná nos passou na participação no ranking da participação dos estados no PIB nacional. A gente, durante dezenas de anos, aí, décadas, sempre manteve a posição de quarta economia. Estamos aí, agora talvez na quinta, eventualmente o Paraná não tendo uns percalços, mas estamos ali numa situação que isso é um indicador assim de que a própria economia hoje está sofrendo um processo assim de enfraquecimento e que é lento. Mas eu diria que, a despeito de tudo isso, é uma economia muito resiliente. Porque se você tem... Recordo também aqui, os nossos tempos são curtos, mas eu recordo uma vez onde, numa discussão com o secretário-geral do Ministério do Planejamento, na verdade era da agricultura, e ele nos disse que a nossa agricultura, que o nosso futuro, em última análise, seria o seguinte: com as áreas novas a serem abertas para a produção agrícola e graneleira no centro-oeste, que a nossa agricultura estaria fadada a se enfraquecer muitíssimo. Não foi o que ocorreu. A gente manteve uma participação grande e intensa na produção agropecuária. Claro que relativamente perdemos efetivamente posição em vista da entrada das áreas novas, mas a gente deu uma resposta muito grande, muito forte, muito intensa, muito eficaz. Então, eu acho que mas a situação fiscal do Rio Grande do Sul se agravou ainda mais, já era grave naquele momento, e a despeito de esforços que eu disse, os governos que têm feito um esforço continuado de melhoria, ou pelo menos de contenção do processo de degradação da situação fiscal, mas esse esforço não tem dado resultado. Quer dizer, nós continuamos agravando a situação fiscal. E quando você tem muitos anos de situação fiscal muito crítica, com muito pouca capacidade de investimento, né, seja em infraestrutura, seja na melhoria dos serviços essenciais, isso acaba por ir deteriorando outros indicadores, não é, que são essenciais para o desenvolvimento do Estado, dentre os quais a educação, no qual nós tínhamos uma posição de relativo conforto, estava sempre classificados no ensino médio e no fundamental na segunda, terceira posição do Brasil. Hoje estamos lá para trás. Então são evidências que a nossa situação não é boa e de que aos poucos a crise fiscal crônica vai afetando o conjunto da nossa situação global no Estado. A mim parece que isso não é um destino inevitável e principalmente não acho que nós deveríamos nos conformar com essa tendência e deveríamos trabalhar para revertê-la. E acho que uma coisa muito importante para isso é coordenação e renovação de elites. Quer dizer, nós precisamos ter uma elite mais coordenada. Eu diria o seguinte, quer dizer, numa situação na qual no Brasil a gente tem 3 estados dos mais importantes da federação, em situação quase falimentar, o Rio de Janeiro praticamente falido, nós numa situação pré-falimentar, Minas numa situação muito difícil. Os governadores não conseguiram ensejar no Brasil uma discussão de revisão sobre a reforma tributária e as estruturas da federação. O Rio Grande do Sul não soube se coordenar com relação a esse ponto e nem teve condições de colocar isso na agenda nacional, mas isso teria que estar na agenda nacional. Não é possível que 3 estados importantes se encontrem, do ponto de vista do setor público, numa situação muito crítica e que a gente não tenha uma ação mais efetiva de colocar isso na agenda do país. Então, acho que isso é uma coisa assim que está nos faltando e isso implica que a gente tenha mais entendimento entre nós, quer dizer, interpartidário e uma intensificação, vamos dizer assim, dos entendimentos entre aqueles no setor privado e no setor público que tem voz no plano nacional. Eu acho que isso requer também lideranças com mais assertivas com relação a essas discussões. Queria também dizer que uma outra coisa que o senhor reitor chamou muita atenção, que é a valorização da inteligência. Quer dizer, nós precisamos, e o Aode disse a respeito do envelhecimento da nossa população, também ajuda a colocar isso como uma questão absolutamente crítica. Quer dizer, nós temos que ter uma determinação de pôr em valor os acervos de inteligência que estão depositados nas nossas instituições universitárias e acadêmicas, sem nenhuma dúvida, mas também numa certa educação que eu acho que o Rio Grande do Sul tem nas suas elites, que é uma coisa considerável.
e evitar o que está acontecendo de uma maneira muito grave, quer dizer, que é muito dos nossos filhos, não é? da elite da juventude gaúcha saindo daqui. Isso é uma coisa que preocupa muitíssimo. E por fim, eu acho que tem uma questão assim fiscal que é muito importante. Quer dizer, o Rio Grande do Sul tem uma participação da arrecadação de ICMS no PIB estadual que é menor, abaixo da média nacional. Isso é uma coisa muito grave, porque quer dizer, isso significa que o setor público faltam os recursos para enfrentar os desafios de investimento em infraestrutura. São Paulo tem 1% a mais de participação da receita do ICMS no PIB. A gente tem, assim, o Rio de Janeiro ainda é pior, né? Mas essa é uma questão chave. E tem a ver com a agenda do governo de reclamar sempre da Lei Candir. Por que a gente tem um ICMS que é menor do que os outros estados com relação ao PIB? É o fato de que o peso das exportações aqui no Rio Grande do Sul é grande, não é? E que nós temos uma base de produção primária que também é muito relevante no contexto estadual, e essas duas fontes de atividade econômica relevante não geram recursos tributários diretamente. Eu acho que isso é uma questão que se coloca no coração dessa discussão sobre a revisão federativa do Brasil e sobre a reforma tributária que é preciso fazer. Não é nada fácil isso. Eu acredito que é um desafio que ele precisa ser enfrentado e que a gente precisa renovar a agenda. Nossa, mas também procurar intervir nas agendas nacionais de uma maneira mais expressiva. Perfeito. Tem tempo aí, não é? Então... Perfeito, Torres. Passamos agora, então, a colocar em avaliação para os painelistas alguns tópicos importantes, a meu ver, que apareceram nas manifestações iniciais. Começando pelo ex-secretário da Fazenda, Odi Cunha, que mencionou a questão sempre presente da crise fiscal, que realmente é um gargalo terrível hoje, tá? E qualquer gargalo envolvendo o ente estatal é um gargalo sério, na medida em que nós estamos, né, vivendo uma carga tributária que chegou a níveis consideráveis, né? O trabalho que a revista Amanhã fez no documento número 1 do projeto Cenário de Amanhã mostrou o Rio Grande do Sul como o único estado brasileiro, no momento, em que o gasto com o pessoal é maior com inativos do que com ativos. A pergunta que eu faço a Odi é se teremos chegado no Rio Grande do Sul num ponto de exaustão da crise fiscal e que pela própria exaustão da crise fiscal estejamos com um nível de consciência capaz de nos levar a ações realmente transformadoras ou não? Eugênio, olhando o copo meio cheio, que é como eu prefiro olhar, eu acho que não só o Rio Grande do Sul, mas o país como um todo entrou e entrará nos próximos anos no momento onde este tema da velocidade de crescimento do gasto público, principalmente do gasto com pessoal e principalmente do gasto com pessoal nos estados, ele inevitavelmente ele terá que ser enfrentado, né? No caso do Rio Grande do Sul não é diferente, e no caso do Rio Grande do Sul, a situação que nós chegamos não foi por conta apenas de políticas salariais, né? Ela, de novo, ela é por conta do perfil demográfico do Estado e do perfil demográfico do funcionalismo público, né? Se nós tivéssemos uma idade média parecida com a idade média do funcionalismo federal e do governo dos estados, nós não teríamos esses 55% da folha de inativos. Depois nós temos as nossas particularidades. Se a gente olha para a folha de inativos do estado, hoje está aí 55%, 56%, vai chegar a 58% no final do ano. Mas nós só abrimos a folha da segurança pública, 70% é gasto com inativos. Se nós pegar a folha de coronéis da brigada, 90% eu gasto com a folha de inativos. Né? Então aí tem uma série de particularidades, e expresso um pouco aqui, eu quero aproveitar para tocar nesse tema, para não ficar muito reduzido no ponto do gasto público, eu concordo plenamente com o que o João Carlos falou,
nós temos um problema de coordenação das nossas elites. Esse é o nosso, se dissesse assim, vamos sair do cenário do que nós precisamos fazer, de como fazer. É melhorar este tipo de coordenação. Né? E eu não acho que seja só um problema de coordenação, de reivindicação política do Rio Grande do Sul com o Brasília ou com o resto do país. Nós precisamos fazer isso também. Mas vale lembrar que o Rio Grande do Sul já teve vários presidentes. Né? Nós tivemos aqui Getúlio Vargas, nós tivemos recentemente a Dilma, né? O presidente Dilma mineira, mas é gaúcha. Nós tivemos inúmeras lideranças. Me parece que é mais ainda um problema nosso de capacidade de coordenação de liderança local. A própria problema nosso, muitas vezes, do tema de renúncia fiscal ou de situação fiscal do Estado, eu acho que revela um pouco dessa nossa capacidade de construir solidariedade local entre as nossas elites que sejam capazes a levar adiante um modelo de projeto para o Rio Grande do Sul. Então, o ponto do gasto de pessoal, acho que ele vai ser enfrentado pelos estados como um todo. Aqui no Rio Grande do Sul nós começamos a ter um problema, agora também parte dessa nossa capacidade está nesse contexto maior. Né? Nós alternamos, nós não reelegemos governos, também por conta disso, nós não conseguimos unir a elite empresarial nossa para ter uma agenda mais convergente sobre aquilo que nós podemos fazer. Eu acho que isso permeia a sociedade como um todo, talvez seja um pouco dessa cultura gaúcha, né, do debate acirrado, muito acirrado, que faz parte, é importante, mas parece que o debate é mais importante do que produzir algo convergente e uma união para poder resolver. Então, é um problema. Tudo que nós estamos discutindo aqui passa por esse ponto. Nós melhorarmos essa capacidade de coordenação e de liderança das nossas elites, não só políticas, né? As nossas elites intelectuais, as nossas elites empresariais. Reitor Vilásio Teixeira, que papel a universidade pode desempenhar no sentido de favorecer essa aglutinação dos atores, né? E até a pacificação, digamos assim, das diferentes correntes em que os gaúchos se entredevoram num debate que muitas vezes parece que visa apenas o debate em si, e não o resultado próprio. Que papel a universidade pode exercer? Eu creio que um elemento importante, a universidade é um dos atores. Se nós vamos ver a própria Constituição da Universidade Brasileira, essa pluralidade de pontos de vista, hoje, ela ecoa na universidade. Quer dizer, a universidade, na verdade, ela acaba ecoando aquilo que acontece na sociedade, porque não existe uma instituição dentro da sociedade que seja algo completamente diferente daquilo que acontece na sociedade. Então, eu vejo assim que a universidade acaba sendo uma instituição que contribui para a sociedade e, ao mesmo tempo, é influenciada diretamente por ela. A universidade tem um papel extremamente importante, que é a pretensão ou tentar fazer a síntese. Eu acho que a universidade tem que trazer esse debate para dentro, que muitas vezes, é verdade também, a universidade ela assumiu um papel, isso não me compete, isso é uma outra coisa. Não é? Eu acho que sim, a universidade ela tem que trazer para dentro essa discussão, envolvendo desde as mais diversas áreas do saber. Por isso que a interdisciplinariedade, no meu modo de ver, ela veio realmente para ficar. E veja, dentro de uma mentalidade de universidade hoje, no Brasil, que eu costumo dizer na minha universidade, já fizemos muitos avanços, mas vamos ter que fazer mais avanços, ainda vivemos sob a égide de pequenas embaixadas. A embaixada da minha área de conhecimento, da minha disciplina, nós estamos fazendo esforços assim muito significativos em relação a isso. Temos muito o que caminhar. Eu diria, a grande contribuição que a universidade pode dar é que essas discussões possam fazer parte da agenda interna da universidade, desde as mais diversas áreas, desde o economista, do filósofo, do bioquímico, do advogado. Eu vejo que essa é a grande contribuição que a universidade tem que trazer para dentro essa discussão, sabendo que essas mais diversas áreas do saber, hoje, elas não se bastam. Nenhuma área hoje dá conta de responder à complexidade que a gente está aí. Então, eu vejo que a universidade deveria ser o lugar, o locus em que essas questões viessem à tona para criar esse grande debate, esse grande diálogo e também ajudar na
busca, sim, de bons projetos, de soluções e assim por diante e tal. Eu concordo com ambos os colegas, de modo especial, aquilo que se foi dito, mas aquilo que o senhor falou, professor João Carlos, o nosso problema não é exatamente o planejamento. Temos excelentes, né, ferramentas hoje e o nosso problema, sem dúvida nenhuma, e eu vejo isso também na minha instituição, o problema não é o planejamento, é a coordenação e a execução de bons projetos. De projetos que tenham prazos mais longos. Às vezes somos demasiadamente imediatistas e isso nos torna reducionistas demais. Então, acho que a universidade tem um papel, sem dúvida nenhuma, não único e nem deve ter a pretensão de dar todas as respostas que a sociedade está buscando. Mas ali tem que ecoar essas grandes questões, a partir desse diálogo aberto das diferentes áreas do conhecimento. Eu entenderia, assim, como ponto de partida a Universidade ser o locus para essas discussões. Sobre a dificuldade de coordenação e uma ação que transcenda governos, ou seja, sobre descontinuidade, basta dizer que o Rio Grande do Sul não reelege governadores. Sempre o que se sabe de antemão é que um governador deixa o poder e outro governador de outra corrente assume por um período fadado a não ter continuidade também. Mas o secretário João Carlos Brum Torres liderou estudos e tentou avançar, seguramente, secretário, nesse desafio de avançar em coordenação. Planos não faltam, a coordenação para a execução das ações é aí que as dificuldades se avolumam. Eu queria algumas considerações suas a respeito da dificuldade de coordenação, né, e de coesão entre esses atores de uma agenda. Acho que, em parte, essas dificuldades resultam também da segmentação corporativa. Quer dizer, é difícil o diálogo, às vezes, dentro do próprio governo. Por exemplo, assim, numa situação de crise fiscal aguda, como a que nós temos, os entendimentos dentro dos poderes do governo estadual são sempre muito difíceis. E há muitos anos os ônus de tomar as medidas duras de ajuste fiscal recaem sobre o Poder Executivo. Isso é uma evidência, de que dentro do próprio aparelho do Estado tem muita dificuldade de coordenação de ações para enfrentar situações difíceis. Não quero desprezar também a independência dos poderes constitucionalmente estabelecida e as prerrogativas que cada um tem de compor as suas peças orçamentárias. Mas eu acho que ali é um caso, de dificuldade de entendimentos dentro do setor público. Mas tem outras coisas que são, assim, mais, que a mim chamam muita atenção. Chamaram a atenção, e até tive a ocasião de falar isso com o governador Sartori há um ano atrás. Quando o governo federal tomou essa iniciativa de reconstruir a indústria naval com base na Petrobras, o Rio Grande do Sul recebeu uma espécie de prêmio, no sentido que se decidiu estabelecer e fazer em Rio Grande um dos polos da nova indústria naval. Os problemas da política geral são importantes. Todo mundo sabia que construir essas plataformas aqui era mais caro do que comprá-las na China ou em Singapura. Tá? Mas era uma política de descentralização e de fomento ao desenvolvimento descentralizado no Brasil. Foi a iniciativa mais importante que foi tomada para desenvolvimento regional no Rio Grande do Sul que a gente tem notícia nos últimos anos. Muito bem. Pelas razões que são bem conhecidas, né, sobre investimentos da Petrobras, a questão da corrupção e o diabo, o fato é que a empresa Petrobras se viu na contingência de reduzir drasticamente esses investimentos. Esses fatos são objetivos, mas me espantou a passividade com que estes fatos foram recebidos entre nós. Quer dizer, tinha 25 mil trabalhadores, 22 mil trabalhadores no Rio Grande, eles hoje estão na faixa de 3 mil. Então, o processo de dinamização daquela região foi bloqueado, praticamente não houve reação. Esse fato passou em branco.
Não quero dizer que nós tivéssemos o poder de intervir numa situação tão crítica como era a situação da Petrobras, mas eu quero dizer assim, a identificação de uma coisa importante na nossa agenda não houve. Quer dizer, é como se a gente não se desse conta, muitas vezes, de coisas importantes que estão acontecendo. Pois assim, por exemplo, assim, nas prioridades nossas de infraestrutura, quer dizer, o fato de não ter... A região da Serra é a região mais pujante do Rio Grande do Sul, a mais forte, a que tem maior potencialidade de crescimento. O fato que a gente não tem uma estrada duplicada e moderna, ligando Porto Alegre a Caxias, é uma evidente falta de noção de prioridade com relação ao que importa para o Estado. Então, acho que também para você ter coordenação de agendas, é preciso que você tenha inteligência na composição das agendas. Quer dizer, se falta informação e se falta inteligência e capacidade de decidir o que é mais importante e o que é menos importante, então é difícil compor agendas. Quer dizer, isso requer também digamos assim, ter elites, tanto no setor privado quanto no setor público, que tenham uma compreensão mais adequada da situação que a gente vive, seja no contexto local, seja no contexto nacional. Então, eu acho que as dificuldades vêm também muito daí, quer dizer, de um certo déficit de compreensão com relação ao que realmente importa. Perfeito. Nós tivemos algumas iniciativas, e essa pergunta eu vou dirigir para a mesa, tá? Começando pelo economista Audi Cunha. Ciclicamente, A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, a cada vez que se elege uma mesa diretora, ela faz uma conclamação para um amplo diagnóstico e um esforço de união dos atores, né? Os governos do Rio Grande do Sul também partiram para planos, né? Vários planos de longo prazo. E nós tivemos algumas ações como o próprio a Agenda 2020, que reúne profissionais de várias áreas e que tentam estabelecer uma agenda de longo prazo. Vocês conseguem identificar qual é a ação desencadeadora que pode fazer com que esta profusão de iniciativas encontre um termo de convergência? Vocês conseguem imaginar por onde começar, qual é a ação desencadeadora para que nós não continuemos no divã tentando entender as razões de crise e produzindo mais estudos? Não? Vocês conseguem ver que ação desencadeadora poderia ser essa? Olha, Eugênio, essa é uma pergunta que eu acho que todos aqui na mesa já se fizeram, né? E talvez a gente faça com mais frequência nesses últimos anos aqui no Rio Grande do Sul. Nós já tivemos vários planos. Eu particularmente, tive uma experiência lá como secretário da Fazenda em 2007, 2008. Eu achei que naquele momento a percepção maior da crise, né? Ela favoreceria se não uma agenda de consenso, pelo menos uma movimentação mais coordenada, né, mais firme de líderes da sociedade, né, da elite da sociedade, tanto do setor público quanto do setor privado, para a resolução, quer dizer, para o encaminhamento de soluções que nos colocasse numa trajetória mais contingente com o que são as expectativas nossas aqui para o nosso Estado. Né? Talvez eu só não tenha... Talvez o erro seja perceber que a crise, né, seja exclusivamente a questão, né, ou a percepção maior de atraso na folha. Né? Talvez seja alguma coisa maior. Não sei se agora, por exemplo, nós chegamos a esse ponto de o Rio Grande do Sul, em determinados momentos, ter descolado na própria percepção de segurança, né? O tema da violência começou a ser algo talvez até mais dominante do ponto de vista da agenda de incapacidade, desequilíbrio do setor público, do que é próprio atraso das... Claro que isso está ligado, mas de atraso de folha de pagamento ou falta de investimentos, porque é o medo das pessoas viverem, né? de caminharem na rua. E nós temos claramente, o Estado tem para os próximos meses, dependendo do que aconteça em termos de negociação com o governo federal, uma situação que pode ser agravada, né? E talvez essa percepção da crise ela fique ainda maior. E esse eu acho que é um momento, de novo, é uma oportunidade para que o Estado
possa tentar desenvolver algum modelo de coordenação, algum modelo, e como disse o João Carlos, eu acho que é lógico que nós precisamos de inteligência, mas eu acho que essa inteligência, nós temos ela, né? Ainda que de maneira dispersa, né? Não mobilizada, né? Principalmente não coordenada. Eu acho que, eu volto ao ponto, nós precisamos ter um movimento de liderança coordenada que transcende a este ou aquele partido, né? E que nos permita, talvez seja um tema de indignação, né? De nós não aceitarmos, nós pararmos um pouco com essa passividade aqui que o João Carlos fez corretamente uma referência, usando o exemplo lá do polo naval, mas que eu acho que ela talvez deveria ser até mais gritante em outras frentes, né? Quando olhar, por exemplo, os nossos indicadores de educação, né? Que era algo que o Rio Grande do Sul sempre se orgulhava no passado e nós perdemos. Então, eu não sei, eu não identifico como uma ação ou outra, mas eu acho que esta percepção do agravamento da crise, né? Talvez essa quase incapacidade absoluta do Estado em oferecer alguns serviços básicos, realmente básicos, né, como segurança, né, vai acabar provocando, em determinado momento, eu acho que nós estamos próximos disso, né, uma mobilização mais intensa, né, e diferentes atores começarem a ter essa preocupação de coordenação. Eu acho que, lógico, inteligência é importante, mas nós precisamos ter uma capacidade de liderança articulada em diferentes frentes da sociedade. Eu não tenho especificamente um ponto, né, ou uma ação, mas eu acho que, de novo, a percepção da crise mais aguda é uma oportunidade para nós fazermos esse movimento diferenciado. Favorece. Heitor. Eu creio que esse é um tema que os meus colegas dominam muito mais do que eu, mas me ocorre um pouco nessa linha que dizia o Aode e mesmo o João Carlos. Eu não tinha tido essa impressão, muito obrigado, essa percepção do fenômeno que aconteceu lá em Rio Grande, porque eu me recordo que naquela ocasião se discutia muito que isso traria para o Rio Grande do Sul algo completamente diferenciado, não é? E a universidade participou de alguns diálogos, inclusive, em áreas de pesquisa que nós temos de excelência, e dizia, olha, agora o Rio Grande vai dar certo. E, lamentavelmente, chegamos onde chegamos. Mas essa sua percepção me abriu, assim, algumas sinapses que eu não tinha até então me dado conta, que é justamente, veja, nós chegamos aonde chegamos, não porque isso é de agora. Eu consigo vislumbrar, assim, e provavelmente os colegas também, muito mais do que eu, isso é uma sucessão de equívocos nos últimos 37 anos do Estado do Rio Grande do Sul. E que chegamos aonde chegamos. Não é? E, de um certo modo, isso foi levando a uma passividade, né, do cidadão gaúcho, de nós gaúchos. E aí, os melhores rankings que tínhamos realmente, eu acompanho mais de educação, nós fomos aí sim, em patamares não dá para se comparar, mas e por favor, não quero ser mal compreendido, assim, não é um juízo de valor, de estados que estavam muito aquém, hoje estão na frente do Rio Grande do Sul, não é? Estados do Norte, Nordeste e assim por diante e tal. Mas, de tudo isso, a grande pergunta é qual é o aprendizado que nós podemos tirar ao longo desses anos todos. Obviamente, não existem receitas para isso, e tampouco eu as tenho. Mas eu entenderia assim, basicamente, sim, mais do que nunca, num momento de crise, nós precisamos de lideranças fortes. E talvez a grande crise que nós temos hoje no Estado, nas nossas instituições, é uma crise de liderança. Os nossos líderes não são líderes para serem seguidos. Com toda a honestidade, posso estar equivocado, e não vou citar nomes, os nossos líderes não têm aquela capacidade de ter seguidores. Então, eu acho que nós estamos vivendo, da história do Rio Grande, uma crise de liderança sem precedente. Diante de todos os problemas que estão aí, problema de segurança, problema de educação, problema de... Onde é que estão os nossos líderes? Agora, lideranças fortes que sejam capazes de aglutinar um projeto e uma visão comum. Que nós gaúchos temos, né? Somos da tradição farroupilha, enfim, nós somos
gostamos muito de polemizar, de antagonismo, trabalhamos um pouco com... Não é? Nós, então, líderes capazes de aglutinar projetos comuns de sociedade gaúcha, de Rio Grande do Sul, mas também conectado com o mundo, porque o Rio Grande também não vai se resolver sozinho se não estiver pensando no que está acontecendo hoje no mundo todo. Então, nós temos que fortalecer lideranças locais que tenham uma mentalidade e articulação com o globo. Eu não teria, assim, grandes outras contribuições, mas eu entenderia que isso poderia ser uma saída. Mas quem sabe a internacionalização, como um dos valores referidos na tua explanação, possa oxigenar o debate, né, e as visões. Secretário Bruno Torres. Eu queria dizer uma palavra sobre isso também. E não me tomem assim por vaselino, mas eu queria fazer um elogio a essa mesa aqui. Em primeiro lugar, dizer o seguinte: eu acho que discursos edificantes sobre a nossa necessidade de nos congregarmos, de nos compormos, eles não vão muito longe. Mas eu acho que tem coisas que funcionam melhor. Por exemplo, assim, a PUC, quando deu início, né, ao Tecnopuc, fez uma iniciativa de grande valor e que foi emulada por um grande número de outras instituições e tem sido uma espécie de polo de confiança nas potencialidades que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu quero dizer assim, iniciativas que objetiva e concretamente aparecem como um passo à frente, elas têm um poder de obter reconhecimento e aglutinação e interesse. E a outra questão é que eu acho que nós estamos numa situação, isso, quem sabe, fosse melhor, se fosse outra situação, mas o que eu acho é que quem tem liderado, e o que nós temos de liderança com relação à coordenação e aglutinação, hoje no Rio Grande do Sul, é a nossa imprensa. São os órgãos de comunicação social do Rio Grande do Sul, a RBS, o Correio do Povo, a Revista da Manhã, o Jornal do Comércio, que têm feito esse trabalho. Vocês têm feito um trabalho grande de evidenciar as dificuldades que nós temos e de chamar a atenção sobre os problemas que aí tem. E essa iniciativa mesmo que vocês estão tomando aqui é um exemplo do que a gente pode fazer com uma intenção mobilizadora. Agora, é preciso também que as instituições mais importantes do Rio Grande do Sul também elas deem passos e façam coisas que, digamos assim, catalisem, que sirvam como catalisadoras, vamos dizer assim, dessa necessidade que a opinião, os órgãos de comunicação social têm percebido com muita evidência e muita força e que é muito louvável. Esse é o papel, secretário Bruno Torres, que a revista Amanhã tem procurado exercer desde que foi fundada em 1986. Hoje, esse ano, completamos 31 anos. E o projeto Cenário de Amanhã, que tem como tema Rio Grande do Sul, a hora de acertar, teve proveito, eu creio, com as contribuições trazidas aqui nesse painel por Aode Cunha, ex-secretário da Fazenda e ex-presidente da Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul, pelo reitor da PUC do Rio Grande do Sul, Evilásio Teixeira, e pelo ex-secretário do Planejamento do Estado do Rio Grande do Sul, professor João Carlos Bruno Torres. Muito obrigado a vocês pelas contribuições para esse debate. A sua vida é feita de compromissos intransferíveis. São viagens de negócios, reuniões durante o almoço, projetos de expansão, apresentações importantes e conference calls no meio da noite. Mas só assim você descobre o verdadeiro significado do sucesso. Unicred, a instituição financeira cooperativa que cuida do seu dinheiro para você cuidar do que realmente importa.